Olá, meu nome é Plínio Linhares e vamos hoje com mais uma aula dentro do módulo de coluna. O tema de hoje é um tema certo tanto na sua prova teórica quanto na sua prova teórico-prática. Fratura tóraco-lombar, tá bom? A primeira coisa que eu quero que você tenha em mente é essa imagem. O paciente vítima de fratura tóraco-lombar que vai ser cobrado para você vai ser um paciente politraumatizado. Então o seu examinador quer que você fale isso. O paciente tem que ser atendido inicialmente com o ATLS, o ABCDE do trauma. Ele quer que você fale isso. Então, head blocks, colar cervical, prancha rígida, mobilização em bloco. Tudo isso ele quer que você fale, tá bom? Passado a avaliação inicial, você vai direcionar o seu caso para o seu diagnóstico, que no nosso caso, fratura tóraco-lombar. Em termos epidemiológicos, sabe-se que a fratura tóraco-lombar é a mais prevalente de toda a coluna, cerca de 90% dos casos, tá bom? Além disso, o segmento mais acometido é a transição tóraco-lombar. Não esquece disso. Além disso, tem uma distribuição bimodal, ou seja, homem, trauma de alta energia, mulher, trauma de baixa energia, que geralmente são as fraturas osteoporóticas. Além disso, a lesão neurológica pode estar presente em até 50% dos casos. Isso é um dado do Cizinho, que ele coloca que a lesão neurológica pode estar presente em 50% dos casos nas fraturas do tipo C, que é a fratura do tipo translação. Sabe-se ainda que a coluna torácica é a que tem o maior risco neurológico. Isso se dá por dois principais motivos. Primeiro, porque o diâmetro do canal vertebral a nível da coluna torácica é menor, e o segundo motivo é que na coluna torácica a gente tem uma área vascular crítica, como foi trazido nessa questão Taro 2017. Ele perguntava: na anatomia da coluna vertebral, a artéria de Adamkiewicz está localizada mais frequentemente entre os níveis T7 e T9 à direita, T9 e T11 à direita, T7 e T9 à esquerda ou T9 e T11 à esquerda. Então, a artéria de Adamkiewicz é uma artéria que nutre a coluna torácica, ela entra entre T9 e T11 à esquerda, isso em 80% das pessoas, e vai nutrir retrogradamente a coluna torácica. Por isso que essa zona é chamada área vascular crítica, tá bom? Seguindo, resposta, letra D de dado. Mais uma questão, dessa vez TEOT 2021, mais uma questão que trazia sobre anatomia. Ele perguntava: na fratura tóraco-lombar, deve-se suspeitar de lesão na dura mater quando se observa fratura do pedículo, vertical da lâmina, do processo transverso ou do muro posterior do corpo vertebral. Então, para responder essa questão, eu trouxe para vocês aí essa imagem, que é de uma vértebra lombar, numa perspectiva axial, para a gente conseguir observar quem forma o canal vertebral. Ele é formado pelo muro posterior atrás, pelo pedículo e pela lâmina de um lado, e pelo pedículo e pela lâmina do outro lado. Então, dessa forma, a gente já consegue excluir a letra C, que ele coloca processo transverso. O processo transverso fica totalmente fora do canal vertebral, então já está excluído. E dessas outras três estruturas que a gente falou, muro posterior, lâmina e pedículo, a que é formada por osso mais corticalizado é a lâmina. Então é o que coloca a sua literatura. O Campbell coloca que as fraturas verticais da lâmina têm um risco maior de lesão da dura mater, assim como tem um risco maior também de aracnoidite, ok? Então resposta, letra B de bola. Trago para vocês mais uma questão também de anatomia, perguntando: qual desses não compõe o complexo ligamentar posterior? LLP, ligamento supraespinhoso, ligamento interespinhoso ou cápsulas articulares facetárias? Então, qual é a importância do complexo ligamentar posterior? Ele é de suma importância na sua questão. Fratura tóraco-lombar, se tiver lesão desse complexo, vai significar uma fratura eminentemente instável. Então você tem que entrar na sua prova tentando buscar uma lesão do complexo ligamentar posterior, porque vai mudar totalmente a sua conduta, tá bom? Inicialmente, quem compõe esse complexo? São esses quatro elementos: o ligamento amarelo, o ligamento supraespinhoso, o ligamento interespinhoso e as cápsulas articulares facetárias, tá? Pegadinha aqui, o LLP, apesar do nome ligamento longitudinal posterior, ele não faz parte do complexo ligamentar posterior. Não esquece disso, tá bom? Seguindo,
trago para vocês só para ilustrar uma imagem evidenciando essas 4 estruturas que a gente citou anteriormente. Voltando para a nossa questão, quem não faz parte do complexo ligamentar posterior é o ligamento longitudinal posterior, tá bom? Seguindo, agora você já sabe quem compõe o complexo ligamentar posterior. Porém, eu quero que você olhe para a radiografia e consiga inferir que nesse paciente tem uma lesão do complexo. Como é que você vai observar isso? Primeiro, se o paciente tiver uma cifose segmentar acima de 30 graus. Segundo, se ele tiver uma translação do corpo vertebral maior do que 2,5 milímetros. E terceiro, se ele tiver uma perda de altura, um colapso vertebral maior do que 50%. Tá bom? Fica ligado nisso. E aí eu trago para vocês essa próxima questão do Taro 2010. Ele abordava sobre fratura do tipo explosão. Então eu quero que você entre na questão de fratura torocolombar com essas 2 lesões em mente. A lesão do complexo ligamentar posterior e a fratura do tipo explosão, como ele aborda nessa questão. A fratura do tipo explosão do corpo vertebral é caracterizada por, letra A, comprometer a metade anterior do corpo vertebral. Letra B, apresentar extensa lesão do complexo ligamentar posterior. Letra C, não apresentar translação anterior do corpo vertebral. Ou letra D, apresentar lesão do complexo ligamentar posterior em todos os pacientes. Então, o que é a fratura do tipo explosão? É uma fratura eminentemente compressiva, tá? E que vai ser caracterizada pela retropulsão do muro posterior. Isso é o que marca a fratura do tipo explosão, tá? E ela pode acometer apenas um platô ou pode acometer os 2 platôs. Se for só um platô é chamada explosão parcial, se for os 2 platôs, explosão total, tá bom? Ela vai envolver, sabidamente, a coluna anterior e a média, tá bom? Não pega a coluna posterior. E pode ou não ter lesão do complexo ligamentar posterior. Não são lesões que necessariamente vão vir associadas, tá bom? Então, voltando para a nossa questão, resposta letra C, não apresentar translação. Como a gente falou, é uma lesão eminentemente compressiva, não vai ter componente translacional. E na letra D, olha o que é que ele traz. Apresentar lesão do LLP em todos os pacientes. Não necessariamente. O paciente com fratura do tipo explosão, ele pode ter a lesão do LLP, mas não é via de regra. Porém, você tem que saber identificar se ele tem lesão do LLP associada, porque isso pode modificar o seu tratamento, sobretudo quando for indicado o tratamento cirúrgico. Então vamos lá. O LLP é aquela barreira mecânica que fica atrás do corpo vertebral. Se ele tiver rompido, consequentemente, o muro posterior vai ter uma retropulsão ainda maior ou pode fazer até mesmo uma rotação. Ele pode rodar 180 graus. Olha aqui na imagem. Essa primeira imagem é uma tomografia computadorizada num corte axial, evidenciando uma fratura-explosão típica, com a retropulsão importante do muro posterior e uma estenose significativa do canal vertebral. Já nessa outra imagem que eu trago para vocês, você consegue visualizar que também tem retropulsão do muro posterior, mas se você observar, a cortical está invertida. O fragmento que teve a retropulsão rodou 180 graus. Esse é o chamado sinal da cortical reversa. Esse sinal é patognomônico de lesão do LLP. E qual a importância disso? Se o paciente tiver a lesão do LLP, consequentemente vai estar contraindicado você fazer a descompressão indireta por meio da ligamento taxia. Seguindo, eu trago para vocês mais uma questão, ainda sobre fratura-explosão, Taro 2017. A fratura torocolombar por explosão é caracterizada por deslocamento de uma vértebra sobre a outra, aumento da distância dos processos espinhosos, aumento da distância interpedicular da vértebra fraturada ou presença de mais de 5 fragmentos da vértebra fraturada. Então, como eu falei anteriormente, eu quero que você tenha em mente essas 2 lesões. A lesão do complexo ligamentar posterior e a fratura do tipo explosão. Eu quero que você olhe para a imagem e consiga identificá-las. Então, resuminho para vocês. Dica CEPOT, vamos lá. Olhou para a radiografia, no AP e no perfil. Como é que você vai identificar uma fratura do tipo explosão? No AP, você vai observar que a vértebra amassou. Se a vértebra amassou, os pedículos vão afastar, ok? Então no AP, identifica isso. E no perfil, você vai identificar aquela retropulsão do muro posterior, ok? Seguindo, na lesão do complexo, no AP, o que é que você vai visualizar? Lá atrás, na projeção radiográfica dos processos espinhosos, você vai notar que eles vão estar irregulares, o espaço vai estar
aumentado. E no perfil você vai identificar aqueles dados que a gente falou lá atrás. Uma cifose maior do que 30 graus e um colapso do corpo vertebral maior do que 50%, tá bom? A título de ilustração, eu trouxe para vocês imagens. Vamos lá. Primeiro, uma radiografia em AP da coluna lombar, evidenciando uma fratura do tipo explosão do corpo vertebral de L4. Então vamos lá. Eu coloquei marcadores nos pedículos das vértebras não fraturadas. Você consegue evidenciar que estão simétricos. Já na vértebra fraturada, em L4, você consegue evidenciar que tem um afastamento dos pedículos, ok? E na lesão do complexo ligamentar posterior, duas imagens. A imagem da esquerda é uma radiografia em AP, na qual você consegue evidenciar que tem um distanciamento irregular da projeção radiográfica lá atrás dos processos espinhosos, tá bom? E na tomografia computadorizada, num corte sagital, você não pode ficar fissurado só em olhar para compressão do corpo vertebral. Você tem que ter a malícia de olhar lá para trás, olhar para nível, para topografia do complexo ligamentar posterior. E aí você vai ver um distanciamento irregular do espaço interespinhoso, ok? Seguindo, resposta da questão então, letra C. Fratura tóraco-lombar vai ser caracterizada pelo aumento da distância interpedicular da vértebra fraturada. Tudo bem? E aí seguindo, na avaliação radiológica, seu examinador pode perguntar: está satisfeito com a radiografia? Você tem que falar: não, paciente vítima de fratura tóraco-lombar é mandatório tomografar. Então, tomografia computadorizada em todos os pacientes. E ele ainda vai questionar: e a ressonância magnética? Você quer solicitar? Não necessariamente. A ressonância magnética não é um exame obrigatório em paciente com fratura tóraco-lombar. Eu pontuei para vocês as 3 indicações que eu quero que você fale para o seu examinador. Primeiro, se o paciente tiver alguma fratura sugestiva de lesão do complexo ligamentar posterior. Segundo, se o paciente tiver algum déficit neurológico que não é explicado pela radiografia. E terceiro, se o paciente tiver um déficit neurológico que está em progressão. A título de ilustração, eu trouxe para vocês essa imagem de ressonância magnética. Sempre descrever a imagem. Ressonância magnética ponderada em T2, numa aquisição axial e numa aquisição sagital, na qual a gente consegue evidenciar um hipersinal, um borramento na topografia do complexo ligamentar posterior, o que vai significar uma lesão desse complexo. Tudo bem? Seguindo, mais uma questão, dessa vez TEOT 2020. Acompanha comigo. Na fratura tóraco-lombar por flexo-compressão, onde fica o fulcro e o que ocorre com as colunas? Letra A. Fulcro anterior ao LLA, coluna anterior compressão, coluna média compressão. Letra B. Fulcro posterior ao LLA, coluna anterior compressão, coluna média distração. Letra C. Fulcro anterior ao LLA, coluna anterior e média distração. Ou letra D. Fulcro posterior ao LLA, coluna anterior e média compressão. Vamos lá. Questões sobre mecanismo de lesão na fratura tóraco-lombar têm sido muito frequentes. Eu quero facilitar isso para você não perder mais nenhuma questão, ok? O mecanismo de lesão vai ser determinado pelo eixo rotacional no momento do trauma. Onde vai estar o fulcro no momento do trauma, tá bom? Existem 3 mecanismos de lesão. Vamos facilitar para vocês. Dos 3, são 2 do tipo flexão e 1 do tipo extensão. Vamos primeiro diferenciar os 2 flexão, que são o flexão distração e o flexão compressão. Como que eles se diferenciam? O marco anatômico que vai diferenciar os 2 tipos de flexão vai ser o LLA, o ligamento longitudinal anterior. Se o fulcro vai ser anterior ao LLA ou posterior ao LLA. Primeiro, se o fulcro for anterior ao LLA, o fulcro vai estar lá na frente, que é a conhecida lesão do cinto de segurança, porque antigamente o cinto era só de 2 pontos, era o cinto lateral. Não tem o terceiro ponto que a gente já tem hoje em dia. Então o paciente fazia uma flexão anterior do tronco e o que estava lá para trás, a coluna fazia uma distração. É a conhecida fratura de chance. Esse é o mecanismo em flexão do tronco com distração da coluna, ok? E o segundo mecanismo em flexão vai ser a flexão compressão. Nesse, o fulcro vai estar imediatamente posterior ao LLA,
mas vai estar no meio da coluna. Então você concorda comigo que o que está anterior a esse fulcro vai fazer uma leve compressão na coluna e o que está posterior vai distrair. Então, como tem algum componente de compressão, como a gente falou, vai ser conhecido como flexão do tronco, compressão. Então, flexo, compressão. Para decorar, lembra do compressão. P, compressão posterior ao LLA, tá bom? Fulcro posterior ao LLA para você não esquecer. E seguindo, o terceiro mecanismo é o mecanismo em extensão do tronco. O paciente vai fazer uma distração que vai de anterior para posterior. É a lesão típica do paciente com espondilite anquilosante, também conhecido como lesão do lenhador, ok? Seguindo, a gente coloca de novo a nossa questão. Resposta, letra B de bola. Ele perguntava flexo compressão. Então, P, lembra que o fulcro vai estar posterior ao LLA. Resposta, letra B. Seguindo mais uma questão na mesma temática, dessa vez Taro 2007. Na fratura tóraco-lombar causada por flexo distração, o fulcro da flexão está situado. Então, se é flexo distração, não vai ter nada de compressão. Toda a coluna vai distrair. Então, o fulcro vai estar onde? Lá na frente, anterior ao LLA. Então, a resposta, letra A. Essa fratura, na qual o fulcro vai estar anterior ao LLA, também é conhecida como fratura de chance, que é a fratura classificada como B1-AO. Então, fixa nesse slide para você saber o que é a fratura de chance. É uma fratura secundária a esse mecanismo que a gente citou, flexão-distração, na qual o fulcro vai estar lá anterior, que é a lesão característica do cinto de segurança e que também caracteristicamente vai ter muita lesão de víscera intraabdominal associada. Porém, o paciente tem estatisticamente pouca lesão neurológica, tá bom? Então, seguindo, mais uma questão, dessa vez sobre classificação, Taro 2015. Ele perguntava, na fratura tóraco-lombar, avaliada segundo a classificação de distribuição de carga, a via anterior é indicada quando o somatório de pontos é 4, maior do que 4, 6 ou maior do que 6. Então, existem várias classificações para fratura tóraco-lombar. Porém, a gente só vai citar as que já foram cobradas no TEOT, que são essas 4 que eu pontuei para você. Classificação de Dennis, classificação de McCormack, classificação Tilix ou Vaccaro e a classificação AO. Lembro ainda que a AO nova, que é a AO 2015, não está contemplado na sua literatura. Então, vai ser cobrado a AO 2013, que a gente vai falar aqui, tá bom? Primeiro, a classificação de Dennis, que foi a primeira classificação que dividiu a coluna em 3 colunas, coluna anterior, média e posterior, como está ilustrado nessa imagem. Ela tinha 4 mecanismos básicos, que era compressão, explosão, a flexodistração e a fratura-luxação. Porém, essa classificação tem uma grande crítica, porque ela não contempla a lesão do complexo ligamentar posterior, que, como a gente viu, é de suma importância porque pode modificar o seu tratamento, tá bom? A segunda classificação que eu quero que vocês saibam é a classificação de McCormack, ou classificação de distribuição de cargas. É uma classificação que vai usar um sistema de pontuação para avaliar a possibilidade de uma artrodese curta apenas por via posterior. Ele vai avaliar 3 parâmetros, que são a diminuição da fratura, o desvios dos fragmentos e o grau de cifose segmentar. Se no sistema de pontuação for maior do que 6 pontos, significa que você também tem que abordar esse paciente por via anterior, ok? Seguindo, a gente volta para a nossa questão. A resposta então seria letra D de dado. McCormack maior do que 6, tem que abordar por via anterior, ok? Mais uma classificação, dessa vez classificação AO. A classificação AO você tem que ir sabendo para a sua prova. Ela divide as fraturas tóraco-lombares em 3 grandes mecanismos. Tipo A é uma fratura do tipo compressão, a tipo B é uma fratura do tipo distração e tipo C é uma fratura do tipo translação, ok? Para detalhar, vamos lá. A tipo A é subdividida em 5 grandes tipos, A0 até A4. A0 é uma fratura eminentemente estável, tá? É fratura de apófises, processo espinhoso e processo transverso, por exemplo. A fratura A1 é uma compressão que acomete apenas um platô vertebral. A A2 é uma compressão que pega 2 platôs vertebrais. A A3 e a A4 são as fraturas tipo explosão, caracterizadas pela retropulsão do muro posterior. O que diferencia elas é a A3 tem apenas compressão de um platô vertebral e a A4 dos 2 platôs vertebrais, ok? A tipo B, como a gente falou, é uma fratura do tipo distração. Aqui o paciente vai ter lesão da banda de tensão, que pode ser banda de tensão
posterior, que é sinônimo do complexo ligamentar posterior, ou da banda de tensão anterior, que é formado pelo LLA e pelo disco intervertebral, ok? Então vamos lá. São 3 tipos. B1 é a fratura de chance, que é aquela que a gente viu lá atrás. É uma lesão eminentemente óssea, ok? A tipo B2 é uma lesão osteoligamentar. É considerada uma lesão mais grave do que a B1. E a B3 é uma fratura por hiperextensão, que é a fratura típica do paciente com espondilite anquilosante. E a tipo C, como a gente falou, vai ter algum componente translacional ou rotacional. É a fratura mais grave dentre os 3 subtipos. E aí eu trago para vocês essa outra questão, Taro 2013. Ele perguntava, segundo o índice de gravidade de lesão torocolombar de Vaccaro, o fator que recebe maior pontuação é: letra A, lesão da cauda equina. Letra B, o mecanismo de fratura por distração. Letra C, o mecanismo de fratura por translação. Ou letra D, a lesão do complexo ligamentar posterior. Então, a classificação de Tillix ou Vaccaro utiliza um sistema de pontuação que vai avaliar esses 3 principais parâmetros, que são a morfologia da fratura, o status neurológico do paciente e o grau de lesão do complexo ligamentar posterior. A grande crítica a essa classificação é que ela dá mais pontos à lesão por distração do que a lesão por translação, ok? Saiba ainda que ela vai indicar o tratamento cirúrgico quando a pontuação for maior ou igual a 5. Então vamos lá, mais uma dica, mais um bizu CEPOT. Tillix tem quantas letras? T-L-I-C-S, 5 letras. Então Tillix maior do que 5 está indicado tratamento cirúrgico, ok? Seguindo, resposta da nossa questão então, resposta letra B, o mecanismo de fratura por distração é o que tem mais pontos no Vaccaro. E agora, para finalizar, sobre o tratamento. Idealmente, para você tratar o seu paciente, você deve colocar ele no Vaccaro, no Tillix, e dependendo da pontuação, você vai guiar para o melhor tratamento. Porém, para facilitar para vocês, eu quero que você responda essas 2 perguntas. Primeira pergunta, quando você está autorizado a fazer tratamento conservador? E segunda pergunta, uma vez indicada a cirurgia, quando posso abordar apenas por via posterior com descompressão indireta? Primeiro, tratamento conservador vai ser indicado nessas 2 situações, quando o paciente não tem nenhum déficit neurológico em todas as fraturas do tipo A e também na fratura tipo B1. Lembrando que a fratura tipo B1 é a fratura de chance. E como a gente falou lá atrás, a fratura de chance é uma fratura do tipo flexão do tronco. É uma lesão eminentemente óssea. Então, se você imobilizar o paciente em extensão do tronco, usando essa órtese, a órtese de Gillet, consequentemente, você vai conseguir tratar o seu paciente, tá bom? Então não esquece, fratura de chance é passível de tratamento conservador com a órtese de Gillet, que ela trava mais a flexo e extensão do tronco quando comparada à OTLS, ok? E a segunda indicação de tratamento conservador é quando o paciente não tem sinais de instabilidade, como a gente já pontuou lá atrás. Então, se ele não tiver uma cifose acima de 30 graus, uma perda de altura menor do que 50% e uma ocupação do canal também menor do que 50%, tá bom? E para finalizar, uma vez indicado o tratamento cirúrgico, quando você está autorizado a fazer a descompressão indireta, a ligamento-taxia. O que é a ligamento-taxia? Você faz uma instrumentação curta acima e abaixo da sua fratura e faz uma distração para reduzir a retropulsão do muro posterior. Quem vai fazer essa redução por ligamento-taxia é o LLP, o ligamento longitudinal posterior. Então, essa redução vai ser contraindicada se o paciente tiver lesão do ligamento longitudinal posterior, ok? E tem outros 2 pré-requisitos que o paciente deve atender para fazer ligamento-taxia. Primeiro, se ele não tiver uma ocupação do canal menor do que 2/3, e segundo, se ele tiver uma lesão aguda, abaixo de 48 e 72 horas, porque você consegue garantir que ainda tem mobilidade entre os fragmentos. E o terceiro é o que a gente acabou de citar, não ter lesão do LLP. Trouxe novamente aquela imagem para ilustrar para vocês. Para ilustrar também, essa outra imagem evidenciando um paciente que foi tratado por ligamento-taxia. Ele faz uma distração pela instrumentação curta posterior e consegue reduzir satisfatoriamente a cifose segmentar e a retropulsão do muro posterior. Tudo bem? Dessa forma, a gente consegue contemplar os principais pontos sobre fratura torocolombar. Um abraço e a gente se vê em breve.
E aí pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam gostando da nossa Semana da Coluna. Nela, eu quero te mostrar um pouquinho do que vai ser o Extensivo CEPOT 2022. Com o nosso método de aula, a nossa metodologia de ensino e o acompanhamento semanal dos professores, nós queremos pegar na sua mão e te guiar até a aprovação no TEOT 2023. Então não perde tempo. Clica no link que está aqui abaixo ou visite as nossas redes sociais e se inscreva no melhor e mais completo preparatório para o TEOT do Brasil.